Você está no corredor do mercado, cesta na mão, olhando o aplicativo do banco, como quem procura uma notícia melhor. A compra ainda nem passou no caixa, mas você já sabe que vai apertar. O saldo não está negativo, mas também não está construindo nada. E se nesse momento, em vez de eu te mandar procurar uma ação, um fundo imobiliário ou uma grande oportunidade, eu te pedisse para fazer uma coisa que parece atraso, porque é exatamente aí que muita gente se perde. Até o final deste vídeo, você vai saber qual é o primeiro passo real para sair da conta zerada na casa dos 50, por que esse passo parece estranho no começo e como fazer isso sem cair de novo na mão do banco. Fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. Ela mostra por que, antes de buscar rendimento, você precisa recuperar o comando do dinheiro. Eu comecei engraxando sapato com 9 anos, no centro de São Paulo. Meu pai morreu cedo. Não tinha herança, padrinho, porta aberta, nem bandeja pronta. O que eu tinha era a obrigação de observar, porque quem nasce com pouco não pode deixar o pouco escapar sem nome. E isso eu aprendi cedo. Quando você está no chão, lustrando o sapato dos outros, percebe uma coisa que muita escola não ensina. Tem gente que ganha mais e vive sufocada. Tem gente que ganha menos e devagar constrói. A diferença nem sempre está no tamanho do salário. Muitas vezes está no caminho que o dinheiro faz depois que entra. Você talvez tenha trabalhado a vida inteira. Criou filho, ajudou família, pagou conta, segurou doença, desemprego, parente precisando, não viveu como milionário, não comprou iate, não viajou todo mês para fora, não rasgou dinheiro em luxo. Mesmo assim, chega na casa dos 50 e sente uma coisa difícil de dizer, parece que a vida financeira ficou sempre no quase, quase sobrava, quase dava, quase começava. E quando alguém fala de investimento, você até escuta. Mas por dentro vem uma pergunta calada. Investir com o quê, se a conta chega no fim do mês parecendo chão varrido? Eu não vou te culpar por isso. Seria fácil demais apontar o dedo e dizer que você gastou errado. Mas quem fala assim não conhece a vida real de uma família brasileira. A vida real tem remédio, mercado caro, gás, luz, aluguel, filho que precisa, neto que aparece, conserto do carro, consulta, dentista, parcela antiga, juros escondido e aquela sensação de que todo mês alguém chegou antes de você no seu próprio salário. Só que agora vem a parte que incomoda. O problema não é apenas a conta zerada. O problema é você não saber exatamente qual parte da sua vida financeira está zerando a conta. Isso parece detalhe, não é? É a diferença entre apagar incêndio e descobrir onde está o curto-circuito. É a diferença entre olhar o extrato como sentença e olhar o extrato como mapa. O saldo final te diz onde você chegou, mas ele não mostra por onde o dinheiro morreu no caminho. Antes da gente seguir, preciso falar de uma coisa que trava muita gente que me escreve dizendo que quer começar a investir, montar uma renda, receber dividendos ou simplesmente parar de depender do banco. A pessoa tenta juntar um pouco, mas o dinheiro escorre antes de virar qualquer coisa. Muitas vezes, o vazamento está no rotativo do cartão, no pagamento mínimo, no cheque especial ou naquela dívida cara que cresce quieta enquanto você tenta manter a casa funcionando. Não adianta encher um balde com o furo aberto. Antes da primeira coroa de dividendos, você precisa fechar o furo que entrega dinheiro ao banco. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem quer colocar ordem nas dívidas e parar de atacar o problema no escuro. O mecanismo é simples. Você faz a ordem certa de quitação, começando pela dívida mais cara, não pela maior, porque é ali que o juro machuca mais. A dona Cláudia, de 49 anos, pagava o mínimo do cartão e achava que estava mantendo tudo em dia. Quando colocou dívidas, parcelas, tarifas e juros numa folha, viu que o problema tinha nome, seguiu a ordem, atacou primeiro o que sugava mais, negociou melhor e começou a liberar dinheiro mês a mês. Dentro dele você encontra o raio-x,
das suas dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois, paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje, começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é justamente o diagnóstico que separa quem continua refém de quem começa a comandar. Existe uma cegueira financeira muito comum depois dos 45, 50 anos. Eu chamo de cegueira de fluxo. O dinheiro entra, o dinheiro sai, e você só enxerga o saldo final. É como ver água no chão da cozinha todo dia, passar pano todo dia, reclamar todo dia, mas nunca abrir o armário para descobrir qual cano está pingando. Aí você pensa, eu ganho pouco. Pode ser que ganhe menos do que deveria. Pode ser que a inflação tenha comido seu poder de compra. Pode ser que o salário não acompanhe mais o mercado, a farmácia e a conta de luz. Tudo isso pode ser verdade. Mas, mesmo assim, existe uma pergunta que precisa ser feita. O pouco que entra está sendo protegido ou está passando por um corredor cheio de ladrões educados? O banco não entra na sua casa com violência. Ele entra com o limite aprovado, cartão bonito, parcela que cabe, empréstimo pré-aprovado, taxa que parece pequena no mês, seguro embutido, tarifa que você nem lembra que aceitou, é um ladrão de gravata. Sorri, chama você pelo nome, diz que está facilitando sua vida e todo mês pega uma fatia antes de você perceber. O rotativo do cartão aparece recorrentemente entre as linhas de crédito mais caras acompanhadas pelo Banco Central. Em muitos períodos, as taxas anuais ficam muito acima do que qualquer investimento conservador costuma entregar. Preste atenção nisso. Se você paga um juro muito alto de um lado e tenta ganhar um rendimento pequeno do outro, está subindo uma escada rolante que desce, você cansa e não sai do lugar. É por isso que o primeiro passo parece estranho, porque ele não dá aquela emoção de clicar em comprar uma ação. Não dá a sensação de estar entrando no mundo dos investidores. Não dá assunto bonito para falar na mesa do almoço. Ele parece simples demais, até humilhante demais. Parar alguns dias e descobrir para onde o dinheiro foi. Mas patrimônio começa quando a confusão ganha nome. Eu sei que dói. Tem uma vergonha escondida nesse processo. Você pega a fatura e encontra coisas que preferia não ver. Uma assinatura esquecida, uma compra parcelada que já perdeu até o sentido, um seguro duplicado, um delivery pedido por cansaço, não por prazer, uma tarifa bancária que ficou anos ali porque ninguém te explicou o que podia questionar. Uma dívida pequena que virou grande porque o juro trabalhou contra você de domingo a domingo. Mas veja bem, vergonha que vira clareza é útil. Vergonha que vira paralisia é prisão. A maioria das pessoas foi treinada a não olhar. O mercado ensina você a comprar. O banco ensina você a parcelar. A propaganda ensina você a merecer. Mas quase ninguém ensina você a sentar com uma folha simples e perguntar: qual saída da minha vida está comprando paz, saúde ou futuro? E qual saída está apenas mantendo a roda girando? Essa pergunta muda o jogo. E é aqui que o caminho começa. Eu prometi que até o final você entenderia qual é o primeiro passo real para sair da conta zerada aos 50. Ele começa com o que eu chamo de dia sem orgulho. Durante 24 horas você não promete investir, não baixa aplicativo novo, não procura ação barata, não assiste 10 vídeos para descobrir qual fundo imobiliário paga mais, não pergunta para o vizinho onde ele colocou o dinheiro. Você só faz uma coisa: levanta tudo que entra e tudo que sai. Tudo.
salário, aposentadoria, bico, aluguel recebido, ajuda de filho, pequena renda extra, 13º quando aparece. Depois tudo que sai: mercado, remédio, luz, água, telefone, internet, cartão, empréstimo, parcela, tarifa, assinatura, ajuda familiar, gasolina, transporte, plano de saúde, conserto, prestação antiga, juros, pagamento mínimo, cheque especial. Não arredonda para ficar bonito, não esconde para doer menos, não diz "isso é pouca coisa" antes de somar, porque a pequena coisa repetida todo mês deixa de ser pequena. Gotejo parece fraco quando cai uma vez, mas deixe pingar por anos e ele mancha a parede inteira. Esse é o dia sem orgulho, porque você não está tentando parecer competente, você está tentando ficar livre. E liberdade começa quando você para de mentir para si mesmo com elegância. Muita gente foge dessa etapa porque acha improdutiva. A pessoa diz: Barsi, eu tenho 52 anos, não tenho tempo para ficar anotando o cafezinho. Eu entendo a ansiedade. Mas deixa eu te dizer com carinho e firmeza, justamente porque você não tem 20 anos pela frente para errar à vontade, você não pode mais investir no escuro. Dinheiro você recupera, tempo não. Se você tem 50, 55, 60 anos, ainda pode construir muita coisa, mas não pode desperdiçar 5 anos repetindo o mesmo vazamento e chamando isso de azar. A conta zerada, nessa fase da vida, não é só um número. Ela pesa no peito porque lembra futuro, aposentadoria, saúde, dependência, dignidade. Por isso, o primeiro passo precisa ser simples, mas precisa ser honesto. Eu conheci muita gente que ganhava razoavelmente bem e vivia sem margem. E conheci gente de renda menor que conseguiu criar patrimônio porque sabia defender cada real como quem defende uma porta. Não por mesquinharia, por respeito ao próprio esforço. Aqui entra o segundo movimento, e é onde muita gente erra, a fila dos vazamentos. Depois de levantar tudo, você não organiza as saídas por tamanho, você organiza por perigo. Parece estranho também. A cabeça comum olha a maior parcela e pensa: essa é a vilã. Mas o dinheiro não obedece ao tamanho da parcela, ele obedece ao custo do juro. Uma parcela maior com juro baixo pode incomodar emocionalmente. Uma parcela menor no cartão pode destruir muito mais patrimônio por trás. O rotativo, o cheque especial, financeira cara e atraso com juros pesados precisam ir para a frente da fila. Não porque são as dívidas que mais gritam, mas porque são as que sangram mais. É como um médico no pronto-socorro. Ele não atende primeiro quem faz mais barulho. Ele atende primeiro quem corre mais risco. Com dinheiro é igual. Se você deve em 3 lugares, o erro é tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo e continuar fraco em todos. O caminho é descobrir qual dívida cresce mais rápido e atacar primeiro. Às vezes, o banco faz você se sentir bom pagador porque você paga o mínimo. Mas pagar mínimo pode ser apenas comprar mais tempo dentro da armadilha. A fatura continua viva, o juro continua vivo e o seu futuro fica pagando aluguel para o passado. Lembra da dona Cláudia? Ela não se via como endividada grave. Ela dizia: eu pago tudo, só não consigo quitar inteiro. Essa frase é muito comum, parece responsabilidade, mas muitas vezes é sinal de captura. Quando ela colocou tudo no papel, viu que algumas saídas não eram despesas, eram vazamentos. E vazamento não se administra com orgulho, vazamento se fecha. Talvez você esteja pensando em alguém agora, talvez esteja pensando em você. Bom, não para se acusar, para acordar. O terceiro movimento é o corte, que não humilha. E eu faço questão desse nome porque tem muito conselho financeiro que trata adulto como criança. Corta tudo. Não toma café. Nunca mais peça comida. Viva de sofrimento. Isso pode até funcionar por uma semana, mas não sustenta uma vida. Aos 50, você não precisa de uma dieta financeira que te humilha. Você precisa de uma estrutura que te devolva margem. Então escolha 3 despesas que não compram paz, saúde, nem futuro. Só 3. Não comece com 30.
3 já bastam para provar que você manda. Pode ser uma assinatura esquecida que ninguém usa, uma tarifa bancária que pode ser negociada, um seguro duplicado que você nem sabia que pagava, um delivery recorrente por exaustão, que talvez possa virar comida pronta em casa 2 dias da semana, um parcelamento pequeno que já perdeu sentido, uma anuidade automática, uma ajuda familiar que precisa ser reorganizada com conversa adulta, porque ajudar os outros quebrando a própria casa não é generosidade, é falta de limite. Isso dói, eu sei, porque às vezes a despesa não é sobre dinheiro, é sobre cansaço, é sobre compensação, é sobre eu mereço pelo menos isso. E você merece descansar, comer bem, ter conforto e não viver como prisioneiro de planilha. Mas existe uma diferença entre uma despesa que te dá vida e uma despesa que te anestesia enquanto rouba seu futuro. Não corte dignidade, corte vazamento. Quando você encontra 3 vazamentos e transforma isso em sobra recorrente, acontece uma mudança silenciosa. Talvez não pareça grande no primeiro mês, mas recorrência é mais importante que empolgação. O rico não ficou rico porque se animou numa terça-feira. Ele construiu sistemas que repetem até a bola de neve começar a rolar do lado certo. E aqui eu preciso fazer uma pausa rápida. Se nesse levantamento você percebeu que o dinheiro está escorrendo, principalmente em juro, cartão, cheque especial ou negociação mal feita, o material que eu deixei no primeiro comentário fixado ajuda a organizar essa parte. Dá uma olhada depois, porque fechar esse furo pode ser a diferença entre continuar apagando incêndio e começar a construir. Agora vem a parte que muita gente queria ouvir desde o começo, mas que só faz sentido depois das anteriores. A primeira coroa. Eu gosto dessa imagem. A primeira coroa não é fortuna, não é ostentação. Não é sair dizendo que ficou rico. É o primeiro valor mensal que você separa com destino fixo e que não volta para a mão do banco. Pode ir para a reserva, pode ir para amortizar a dívida mais cara, pode ir para o primeiro investimento simples, quando os furos já estão controlados. O importante é que ele tenha uma função: trabalhar a favor da sua casa. Essa é a marca da virada. Enquanto você paga juros caros, o seu dinheiro trabalha para enriquecer o sistema. Quando você fecha o furo e separa uma coroa mensal, mesmo modesta, o dinheiro começa a trabalhar para te proteger. Parece pouco no início, mas quase tudo que presta começa pequeno. Uma muda de árvore não dá sombra no primeiro dia, mas quem planta e protege, um dia senta embaixo. Só que há uma armadilha aqui. Muita gente quer pular direto para investimento porque investimento dá esperança. E esperança é boa. Eu gosto de esperança. Mas esperança sem chão vira nova frustração. A pessoa coloca um dinheiro pequeno numa aplicação, enquanto uma dívida cara come 3 vezes mais do outro lado. Aí, depois de alguns meses, ela se decepciona e diz: investir não é para mim. Não é verdade. Investir é para você. Sim. Mas primeiro, você precisa parar de carregar uma âncora amarrada no tornozelo. Não é sobre ficar rico rapidamente, é sobre nunca mais deixar o seu dinheiro morrer sem explicação. Essa é a parte que ninguém gosta de vender porque não tem brilho, mas é a parte que separa o adulto financeiro do eterno refém. Existem 2 tipos de pessoa depois dos 50. A primeira continua apagando incêndio. Recebe, paga, se assusta, parcela, promete que mês que vem organiza, chega o mês que vem e tudo se repete. Ela vive olhando o aplicativo como quem pede autorização para respirar. O banco decide o ritmo, a fatura decide o humor, o saldo decide o tamanho dos sonhos. A segunda pessoa também tem problemas, também sente preço no mercado, também ajuda a família, também fica cansada, mas ela começa a comandar. Ela sabe quanto entra, sabe para onde sai, sabe qual dívida ataca primeiro,
sabe quais 3 vazamentos vai fechar, sabe qual será a primeira coroa. Ela não virou rica de um dia para o outro, mas deixou de ser cega. E quem deixa de ser cego já não anda mais do mesmo jeito. É por isso que eu insisti tanto no passo estranho. Porque o mundo financeiro adora vender o próximo movimento brilhante, a ação da vez, o fundo da vez, a oportunidade da vez. Mas, para quem está com a conta zerada, o primeiro luxo não é rendimento. O primeiro luxo é margem. Margem é respirar. Margem é não entrar em desespero quando a geladeira quebra. Margem é poder dizer não para uma proposta ruim do banco. Margem é comprar remédio sem se sentir culpado. Margem é não depender do limite como se fosse salário. Margem é começar a construir a sua coroa mensal, pequena, repetida, teimosa, sua. E sabe qual é a surpresa? Quando você faz esse processo, muitas vezes descobre que o problema não era a falta total de dinheiro, era a falta de ordem. Não estou dizendo que a renda não importa, importa muito, mas sem ordem, mais renda apenas alimenta mais vazamento. A pessoa ganha mais e continua zerada, só que agora com parcelas maiores. Isso é mais comum do que parece. Conheci um homem do interior que me disse: Barsi, eu achei que quando meus filhos crescessem, ia sobrar. Os filhos cresceram, não sobrou. Depois ele achou que quando quitasse o carro ia sobrar. Quitou, não sobrou. Depois achou que quando recebesse uma promoção ia sobrar. Recebeu, não sobrou. O problema não era cada evento isolado, era o fluxo sem comando. Toda vez que abria espaço, uma obrigação automática ocupava. Dinheiro sem destino vira presa fácil. Por isso, quando a primeira coroa aparece, você precisa dar nome a ela antes que o mundo dê. Se ela for para reserva, ela se chama proteção. Se for para quitar dívida cara, ela se chama liberdade. Se for para investimento, ela se chama construção. Mas nunca deixe dinheiro sem nome parado na conta de quem passou anos sendo atacado por vazamentos. Dinheiro sem nome evapora. E eu quero que você perceba como o caminho é simples, mas não é raso. Primeiro você enxerga. Dia sem orgulho. Depois você estanca. Fila dos vazamentos. Depois você libera. Corte, que não humilha. Depois você constrói. Primeira coroa, 4 movimentos. Nenhum deles depende de adivinhar o futuro da bolsa. Nenhum deles exige que você vire especialista em economia. Nenhum deles pede que você finja ter 20 anos de novo. Eles pedem algo mais raro, maturidade para parar de correr na direção errada. Aos 50, muita gente carrega uma culpa silenciosa. Olha para trás e pensa, eu devia ter começado antes. Talvez devia. Eu também poderia ter feito muitas coisas antes. Todo mundo poderia, mas culpa sem ação é só mais uma despesa emocional. Ela consome energia e não constrói nada. O que importa é a próxima decisão. Se você tem 20 ou 30 anos pela frente, isso é uma vida inteira. Mas não é uma vida inteira para brincar de tentativa e erro com juros altos. É uma vida inteira para fazer o básico com seriedade. E o básico bem feito, por tempo suficiente, humilha muita estratégia bonita mal executada. Aqui está o perigo de continuar parado. A conta zerada começa como situação e vira identidade. Você passa a dizer, eu sou assim, nunca fui bom com dinheiro. Na minha idade não dá mais. Isso é para quem começou cedo. Essas frases parecem humildes, mas são correntes. E corrente, quando fica tempo demais no corpo, a pessoa começa a achar que faz parte dela. Não faz. Conta zerada não é identidade, é diagnóstico. Diagnóstico serve para orientar tratamento, não para condenar o paciente. Quando o médico encontra a pressão alta, ele não diz que você é a pressão alta. Ele diz que você precisa mudar conduta, acompanhar, tratar, corrigir rota. Com dinheiro é igual. O saldo mostra um sintoma, o fluxo mostra a causa, a ação mostra a saída. E eu vou te dizer uma coisa que talvez seja a mais importante deste vídeo.
Recomeçar aos 50 não é correr mais rápido para compensar o passado. É parar de correr na direção errada. Essa é a virada. Você não precisa provar para ninguém que ainda dá tempo fazendo loucura. Não precisa entrar em investimento que não entende. Não precisa confiar em promessa de ganho fácil. Não precisa se comparar com o vizinho que aparece de carro novo e você nem sabe se está financiado até o teto. Não precisa transformar ansiedade em decisão. Você precisa fazer o que poucos têm coragem de fazer: assumir o comando da casa financeira com simplicidade. Comando não é gritar. Comando é saber. Saber quanto entra, saber quanto sai, saber qual juro te morde, saber qual despesa só ficou por inércia, saber qual conversa precisa acontecer dentro de casa, saber qual valor pequeno será protegido todo mês, saber que cada coroa que deixa de ir para o banco e passa a servir sua família é uma vitória silenciosa. E vitória silenciosa constrói patrimônio. Talvez no começo ninguém perceba. Não vai ter aplauso quando você cancelar uma assinatura esquecida. Ninguém vai te chamar de gênio quando você negociar uma tarifa. Nenhum parente vai fazer festa porque você decidiu atacar primeiro a dívida mais cara. Mas alguns meses depois, você percebe que está respirando melhor. Um ano depois, percebe que não aceitou qualquer proposta. 2 anos depois, percebe que aquela pequena coroa virou hábito. E hábito, quando trabalha a seu favor, é um funcionário fiel. Agora volte comigo para o mercado. Você está no corredor, cesta na mão, olhando o aplicativo. No começo deste vídeo, aquela tela parecia uma sentença. O saldo dizia se você podia ou não podia. Dizia se você respirava ou apertava. Dizia se você passava no caixa com tranquilidade ou com o coração batendo mais forte. Mas agora, a tela não precisa ser sentença, ela pode ser painel de comando. Você não olha mais o saldo como quem espera permissão para viver. Você olha o fluxo como quem dirige a própria casa. Você sabe que, antes de buscar dividendo, precisa impedir que o banco receba os juros que poderiam virar sua renda. Você sabe que o passo estranho, aquele que parecia improdutivo, é justamente o primeiro passo produtivo. Enxergar onde o dinheiro morre para fazer ele nascer de novo do lado certo. Foi isso que eu prometi no começo. Você agora sabe qual é o primeiro passo real para sair da conta zerada aos 50. Não é sair correndo para investir. É mapear o fluxo com honestidade, ordenar os vazamentos por perigo, cortar sem humilhar sua vida e criar a primeira coroa mensal com destino. Controle antes de rendimento, chão antes de velocidade, comando antes de promessa. Talvez você não fique rico em 6 meses. Eu não estou aqui para te vender fantasia, mas você pode deixar de ser arrastado pelo banco, pode recuperar margem, pode parar de pagar juro como se fosse obrigação eterna. Pode criar a primeira reserva, a primeira amortização forte, o primeiro investimento simples, a primeira coroa que trabalha pela sua casa. E quando isso acontece, a idade deixa de ser desculpa e vira critério. Você escolhe melhor porque sabe que o tempo importa. Você protege melhor porque sabe quanto custou chegar até aqui. Você constrói melhor porque não está mais tentando impressionar ninguém. Se o seu vazamento principal apareceu enquanto você ouvia este vídeo, escreve nos comentários qual foi: cartão, tarifa, assinatura, parcela, mercado, ajuda familiar, empréstimo ou outro. Dar nome em público, mesmo com poucas palavras, ajuda a quebrar o silêncio. E se o seu vazamento passa por banco, cartão, rotativo ou dívida cara, o link do Não Seja Refém dos Bancos está no primeiro comentário fixado, com o passo a passo para organizar e negociar na ordem certa. Pega o seu por lá quando terminar. E se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar essa conversa sem pular a base. Dividendo é bonito, renda passiva é bonita.